Nesse vídeo eu vou te mostrar como a minha carteira de investimentos está montada para abril e também qual foi o resultado dela no caótico mês de março, pior mês desde que eu comecei a mensurar o resultado dessa carteira e muito provavelmente desde que eu fiz um monte de cagada fazendo day trade em 2011, meu pior mês de resultados como investidor. E vou te dizer também, é claro, o que você pode esperar no longo prazo de resultados para uma carteira de investimentos que nem essa, com uma composição parecida com a minha. Tudo isso é para que você consiga aliar a teoria, que eu trago em vários vídeos aqui, com um pouco da prática, do dia a dia do mercado, do que acontece com os preços dos ativos em meio ao caos, e possa aprender com isso para compreender o racional das decisões, para compreender o racional por trás da gestão de uma carteira de investimentos e, aprendendo isso, conseguir fazer algo similar na sua vida. Não é para que você copie a minha carteira. Pior erro que você pode cometer é copiar ou a minha carteira ou a carteira de qualquer outra pessoa sem compreender o racional dela, sem comparar esta pessoa contigo em relação a objetivos financeiros, a tolerância ao risco, a experiência no mercado, enfim, há vários outros fatores. Então sempre fico um pé atrás quando eu trago um vídeo assim, que eu vou mostrar ativos da minha carteira, o resultado dela, e eu sempre na hora de ponderar eu penso que eu vou estar ajudando as pessoas, né, mostrando a prática, os bastidores do meu próprio trabalho, mas eu sei que eu vou prejudicar aquela pessoa que simplesmente copiar. Por isso eu sou muito chato em reforçar isso. E que fique claro também que isso não é uma recomendação de investimentos, eu não posso recomendar investimentos, eu não sou analista, eu sou gestor, isso são duas profissões diferentes no mercado financeiro, beleza? Então, se isso parece legal para você, aperta o like, por favor, porque isso faz com que o vídeo chegue a mais e mais pessoas, isso é super importante para manter o meu trabalho, o trabalho de toda a equipe do Clube do Valor aqui na parte de educação financeira. Então, eu quero começar mostrando a minha carteira na parte estratégica dela. Nesse gráfico que está na tela agora, você pode ver qual era, né, a minha alocação de ativos aí no início do trimestre, que era muito próxima à minha alocação de ativos ideal, que é 1/3 ações de empresas brasileiras, 1/3 imóveis, fundos imobiliários no caso, e 1/3 ações de empresas norte-americanas. A minha carteira de longo prazo sempre vai estar com algo próximo dessa composição. E ter uma composição ideal de longo prazo é justamente o que me guia sobre decisões de comprar ou de vender. Por exemplo, eu comprei 5% da minha carteira ao longo do mês de março em ações Brasil. Por que eu comprei? Porque eu achei que as ações iam subir mais? Não, simplesmente porque elas tinham caído muito e aquele 33% ideal tinha virado mais ou menos 27%. Daí eu comprei 5%, porque eu vendi 5% de ações norte-americanas, que ficaram meio que no 0 a 0 e ganharam peso. E aí a carteira continuou caindo, mas enfim, aí eu fiz o rebalançamento nesse mês. Aí eu soube exatamente o que comprar e o que vender. E eu tenho essa alocação 100% renda variável porque eu tenho um prazo longuíssimo para a conquista dos meus objetivos, tenho uma visão de longo prazo muito clara, sou altamente tolerante ao risco. E apagaram a luz aqui. Sou altamente tolerante ao... Apagaram de novo, velho. Tem uma nuvem ali lutando contra o sol. Sou altamente tolerante ao risco, tanto é que eu fiquei bem tranquilinho, bem pianinho aí ao longo do mês de março. E a alocação de ativos, ter uma alocação de ativos clara, é o A da metodologia dobrar, que é o meu método para orientar as pessoas a montar uma carteira de renda variável. É um método que eu vou explicar um pouco melhor numa semana de conteúdos exclusivos que não vão ser aqui no YouTube. Você tem que se registrar e é de graça o registro para participar, que eu batizei de Desafio 20 em 1. Você pode saber mais clicando aqui ou no primeiro link na descrição. Mas enfim, o que rolou com a minha carteira e como é que ela fechou o mês de março? Ela fechou assim nesse mês aí que foi uma verdadeira sangria. Mesmo tendo comprado 5% dela em ações Brasil, essa classe de ativos ainda caiu mais e o seu percentual fechou a 30,43% da carteira global, com ações norte-americanas ficando bem acima da alocação ideal, com 37,38%, e fundos imobiliários um pouco abaixo. Ou seja, deu uma bagunçada geral, como eu já vou te mostrar. Mas antes eu queria saber de você. A sua carteira também deu uma bagunçada geral? Comenta aqui abaixo como é que ela performou nesse mês de março.
E é justamente isso que eu quero te mostrar agora, nesse gráfico na tela, em que você pode ver em que em março a minha carteira caiu 14,1% no fechamento do mês, acumulando uma queda de 18% neste primeiro trimestre do ano, o que consumiu parte significativa da minha rentabilidade dos últimos 12 meses, em que a carteira quase empatou com o CDI, mas ainda desde o início, desde que comecei a mensurar ela, em fevereiro de 2019, ela está dando aí cerca de 180% do CDI. Por que ela caiu tanto? Por que o gráfico da carteira deu essa guinada para baixo? Simplesmente pelo motivo de que das 3 classes de ativos que eu tenho, 2, as que são positivamente correlacionadas, por acaso, despencaram. E a terceira, que é descorrelacionada, ações norte-americanas, ficou no 0 a 0. Embora a bolsa norte-americana tenha despencado, o dólar subiu bastante e o dólar segura essa aplicação, que é uma aplicação dolarizada. Então foi muito importante ter essa diversificação clara para a minha carteira não ter caído muito mais. Se fosse só fundos imobiliários e ações brasileiras, a carteira teria caído aí uns 20 e tantos por cento. Entendi, Ramiro. Então os resultados foram ruins, porque a sua carteira é toda de renda variável. Mas e aí, você tá nervoso? Mudou alguma coisa na sua visão? É hora de sair da bolsa? Não, na minha visão não mudou nada e nunca vai mudar, porque essa estratégia de investimentos que eu sigo, ela só dá certo se quem controlar a carteira, se o piloto da carteira for uma pessoa disciplinada, paciente e pragmática. Disciplinada para não fugir da estratégia em momentos ruins, como o atual, paciente para entender que essa estratégia ela pode e vai ir mal em muitos anos, embora ela tenda a ir bem no longo prazo, e nesse longuinho, não é nada longo prazo, 13 meses, mas desde que comecei a medir ela ainda está com resultado legal e pragmático para seguir a metodologia sem questionar nada. Porque a pior coisa que tem é quando você está comprando aquilo que está subindo e quando despenca você fica com medo e vende, e aí você perde bastante dinheiro. E aí, quando eu fui pragmático, eu simplesmente vendi uma parte de ações norte-americanas ali ao longo do mês para comprar mais ações brasileiras. E agora, no aporte que eu fiz no início de abril, eu estou comprando mais ações brasileiras para ir repondo, recolocando a minha carteira nos eixos, que é 33% em cada classe de ativos. E aí a composição da minha carteira ficou assim, com esses todos ativos, aí entre ações brasileiras, fundos imobiliários, ações norte-americanas. Você pode ver que eu tenho aí bastante ativos na minha carteira e que nenhum deles representa um percentual muito grande. Por quê? Porque eu tenho uma estratégia de seleção de ações, que quer ter 20 diferentes ações na parte de ações da minha carteira, e uma estratégia de seleção de fundos imobiliários, que quer ter pelo menos 15 fundos imobiliários nessa parte da carteira. E o único ativo pesado acaba sendo o ETF, que é o fundo de índice, que replica o índice S&P 500, que tem mais de 500 empresas, mais de 500 ações, e é dolarizado, e aí é um ativo só que é muito bem diversificado entre si. E como você pode fazer para seguir essa metodologia e ter sucesso? Eu separei 3 dicas aqui que com certeza podem te ajudar muito a tomar as melhores decisões de investimentos. Dica número 1. Se você se apavora muito com oscilações de curto prazo, esse é um sinal claro que você está com peso alto demais em renda variável, que você não tem a tolerância ao risco correta. E aí você tem 2 caminhos. Primeiro, estudar mais sobre a história do mercado e entender que grandes quedas assim acontecem. Eu fiz vários vídeos já até sobre isso e compreender se o objetivo é para o longo prazo. E se o ativo é para o longo prazo, oscilações do curto prazo só servem para te incomodar mesmo, mas não destroem todo o futuro da sua carteira. Ou ainda, infelizmente, entender que você não foi feito para investir em renda variável, o que seria uma lástima, porque você que comprou na alta estaria vendendo na baixa. Dica número 2. Fica tranquilo que a bolsa não vai quebrar. Recebi muitas vezes essa pergunta. Ramiro, a bolsa vai quebrar? Eu sempre digo a mesma coisa. Se a bolsa quebrar, no sentido de todas as empresas quebrarem, esse vai ser o último dos seus problemas. Vai ser a última coisa que você vai ter que se preocupar na sua vida, porque seria um caos bizarro no país e tudo que é investimento iria ter uma performance muito ruim. Pode ter certeza disso. Dica número 3.
Ativos para o longo prazo não devem ser observados diariamente. Você não fica olhando a cotação do seu imóvel, a cotação da sua casa diariamente. E o mesmo deveria valer para a cotação das suas ações, dos seus fundos imobiliários, das suas ações norte-americanas. Eu só olho aí no curto prazo para a minha carteira, primeiro porque todo dia a gente está fazendo operações para os nossos clientes, né? Chegam clientes novos, fazem aportes, etc. Segundo, quando eu faço aportes na minha carteira, para ver como é que eu vou investir esses aportes. E terceiro, em rebalanceamentos. E eu trago aqui os resultados mensais da minha carteira no YouTube como uma forma didática, porque nem isso faz sentido. Não faz sentido olhar todos os meses o resultado da sua carteira, tendo em vista que provavelmente ela é para ficar contigo, para ser mantida pelo longo prazo. E uma dica final, se você quer saber muito mais sobre estratégias de investimentos que te mostrem quando comprar e quando vender ativos, te inscreve no Desafio 20 em 1. Vou deixar o link aqui em cima, você pode clicar nele para saber mais e se inscrever, que no dia 27 de abril tem a primeira aula e vai ser fantástico. Espero lá. Um grande abraço e até a próxima. Eu agora há pouco tá olhando pro sol para ver se tinha uma nuvem perto. Se é daquela ruim que nem no vídeo da última semana. E não tinha nuvem perto. E a alocação de ativos é o... Puta que pariu, velho.